Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de dezembro de 2018. Quais espécies dominariam a Terra se os humanos desaparecessem? Num futuro pós-apocalíptico, o que aconteceria com a vida se os humanos desaparecessem? Afinal, é provável que a nossa espécie entre em extinção muito antes de o Sol se transformar numa gigantesca bola vermelha e acabar com todos os seres vivos sobre a face da Terra. Supondo que não sucumbiremos antes dos demais seres, algo pouco provável, apesar da nossa tendência de fazer as espécies desaparecerem, a história nos mostra que haverá mudanças fundamentais tão logo deixarmos de ser a espécie animal dominante no planeta. De modo que, se pudéssemos dar um salto no tempo até uns 50 milhões de anos depois de nossa extinção, o que encontraríamos? Que animais ou grupo de animais seriam os dominantes? Nasce um planeta dos macacos como dos filmes? Ou a Terra seria dominada por golfinhos, ratos, tardígrados, baratas, porcos ou formigas? Essa pergunta motiva diversas especulações, e muitos escritores têm feito listas das espécies candidatas. Antes de fazer conjecturas, porém, devemos explicar o que chamamos de espécies dominantes. Limitemo-nos ao reino animal. Poderia-se dizer que a era atual é a era das flores. Ao visualizar o futuro, porém, ninguém imagina o Drey do filme A Lojinha dos Horrores, embora os trífidos da ficção tivessem traços característicos dos animais, tais como um comportamento predador e habilidade de se mover. Limitemo-nos então ao reino animal, mais por motivos práticos do que filosóficos. Segundo certos critérios, o mundo sempre foi dominado por bactérias, ainda que a era das bactérias tenha acabado há cerca de 1,2 bilhão de anos. Na verdade, não acabou porque as bactérias tenham deixado de existir ou porque seu predomínio tenha diminuído, e sim porque tendemos a dar mais importância aos grandes organismos multicelulares que vieram depois. De acordo com alguns cálculos, 4 em cada 5 animais são nematóides, vermes cilíndricos. Com esses exemplos, portanto, fica claro que nem a prevalência, nem a abundância ou mesmo a diversidade são fatores essenciais para que uma forma de vida domine. Nossa tendência é pensar em organismos grandes e carismáticos. Os mansos herdarão a Terra a um indiscutível grau de narcisismo em como os humanos designam as espécies dominantes, assim como a tendência de conferir esse título a nossos parentes mais próximos. A saga Planeta dos Macacos imagina que nossos primos primatas poderiam desenvolver a fala e adotar nossa tecnologia se lhes dessemos o tempo e o espaço suficientes. Mas é pouco provável que as sociedades primatas não humanas herdem nosso domínio sobre a Terra, pois provavelmente os símios desaparecerão antes de nós. Já somos o único hominídeo vivo que não corre perigo de extinção. E parece pouco plausível que uma crise acabe com nossa espécie sem vitimar também os grandes macacos. De fato, qualquer tipo de extinção que afetar os humanos será também perigoso para os organismos com necessidades fisiológicas básicas similares. Mesmo que os humanos sucumbissem ante uma pandemia mundial que atingisse poucos mamíferos, os grandes símios são justamente as espécies com mais risco de contrair novas doenças que poderiam eliminá-los da Terra.
Será que outro parente, mais distante primata, mamífero ou de outra índole poderá desenvolver inteligência e uma sociedade semelhante à nossa? Isso tampouco parece provável. De todas as espécies que, em teoria, foram animais dominantes em algum momento, os humanos são únicos em suas excepcionais inteligência e destreza manual. Pode-se dizer, assim, que tais qualidades não são um requisito para ser a espécie dominante nem para evoluir. A evolução não favorece a inteligência em si, a não ser que esta leve a um maior nível de sobrevivência e de reprodução. Portanto, é um grave erro pensar que nossos sucessores serão especialmente inteligentes, que serão seres sociais, que poderão falar ou que serão especialistas em tecnologia. Desse modo, podemos afirmar algo sobre a espécie dominante 50 milhões de anos após a extinção dos humanos? A resposta é tão decepcionante quanto surpreendente. Podemos estar bastante certos de que não será um chimpanzé falante, mas não sabemos bem o que será. A Terra testemunhou um grande número de extinções em massa ao longo de sua história. A diversificação da vida após cada evento desse sempre foi relativamente rápida, e a adaptação das novas espécies produziu formas de vida muito diferentes das que as geraram após sobreviverem à extinção anterior. Será que outro parente, mais distante primata, mamífero ou de outra índole poderá desenvolver inteligência e uma sociedade semelhante à nossa? As pequenas criaturas que corriam sob os pés dos dinossauros no final do período Cretáceo eram bem diferentes dos ursos das cavernas, dos mastodontes e das baleias descendentes da era dos mamíferos. Além disso, os répteis que sobreviveram à extinção em massa do Permiano-Triássico, há cerca de 250 milhões de anos, que acabou com 90% das espécies marinhas e 70% das terrestres, tampouco se pareciam com os pterossauros, dinossauros, mamíferos e pássaros que deles descenderam. Em Vida Maravilhosa, o acaso na evolução e a natureza da história, Companhia das Letras, 1990, Stephen Jay Gould afirmava que o acaso ou a contingência, como ele costumava dizer, exerceu um papel muito importante nas grandes transições da vida animal. Há margem para discutir sobre a relevância relativa da contingência na história da vida, que continua sendo um tema polêmico. No entanto, a percepção de Gould de que dificilmente possamos pressagiar a sobrevivência das raças modernas após uma futura extinção é uma lição de humildade sobre a complexidade das transições evolutivas. Embora seja possível que as formigas assumam nosso lugar no domínio do planeta, tal como muitos especulam, é impossível saber como serão essas formigas dominantes descendentes das atuais. A doutrina espírita esclarece que o homem vai continuar a habitar a Terra, por vários bilhões de anos. Allan Kardec esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 3 que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos, pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece, para os homens, o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais evoluído, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos evoluem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases,
desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para sua constituição, poderia vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, por meio de níveis imperceptíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes um lugar mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho do progresso. Assim seguem, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, pois nada fica estacionário na criação. Como esta ideia é grande e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna de seu poder a ideia que concentra sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, nesse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo de provas e expiações a mundo de regeneração. Então os homens serão felizes, pois a lei de Deus nele reinará. O Espírito Santo Agostinho em mensagem psicografada em Paris, 1862 incluída no Evangelho segundo Espíritos afirma que entre as estrelas que cintilam na bóveda azulada, quantos mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para as provas e as expiações. Mas há, também, entre elas, mundos mais infelizes e melhores, como há planetas de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos onde a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, de posse de seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada, para praticar o bem. Mas, que pena! Existem as que fracassam. E Deus, não querendo destruí-las, permite-lhes ir a esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, se regeneram e voltarão dignas da glória que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra nesse lugar a paz e o repouso, terminando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, a humanidade prova as vossas sensações e os vossos desejos, mas está liberta das paixões desordenadas que vos escravizam. E não há mais o orgulho que cala o coração, a inveja que o tortura, o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma perfeita equidade regula as relações sociais. E todos manifestam a Deus e buscam chegar a Ele, seguindo as suas leis. Entretanto, ainda não existe nesses mundos a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais somente estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há provas a suportar, mas não se revestem das lancinantes angústias da expiação. Comparados à terra, eles são mais felizes, e muitos dentre vós gostariam de habitá-los, pois representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença grave. O homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor o futuro do que vós,
compreende que são outras as alegrias que o Senhor prometeu àqueles que se tornam dignos, quando a morte novamente ceifar os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta planará sobre todos os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, por meio dos perfumes do amor e da caridade, que se expandem de seu seio. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se o homem não está determinado no caminho do bem, ele pode cair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, durante a noite, na hora do repouso e da prece, e entre as inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai quais levam a Deus e pedi que um mundo regenerador vos abra suas portas, depois da expiação na terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.